O Amazon Studios e a Blumhouse fizeram uma parceria para trazer alguns filmes de suspense e thriller com histórias originais, elenco e cineastas diversos. Oi, aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. No vídeo de hoje eu vim falar sobre os 4 filmes da Blumhouse que já estão disponíveis no Prime Video e nesse vídeo eu vou fazer um ranking do pior filme ao melhor filme e vou falar o que eu achei de cada história. Então, se você quer saber mais sobre esses filmes, continue assistindo ao vídeo, já deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo e, é claro, se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades. Dessa lista eu coloquei o filme Evil Eye, que ficou traduzido como Mal Olhado. É um filme que apresenta uma ideia aparentemente boa, porém foi muito mal executada. Na trama a gente acompanha um relacionamento perfeito que acaba se tornando um pesadelo quando a mãe se convence de que o namorado da filha tem uma ligação sombria com seu próprio passado. Na trama nós conhecemos a personagem Usha, que é a mãe, e ela carrega um trauma. No passado ela teve um relacionamento abusivo em que o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia pelas ruas da Índia. Nos dias de hoje ela se encontra bem, tá casada e teve a filha, a Palu, que mora nos Estados Unidos. A Usha, ela, como toda tradição indiana, a Usha quer que a filha encontre o parceiro perfeito para ter um grande casamento, só que a Palu não tá nem aí, mas ela acaba aceitando ter alguns encontros marcados pela mãe. Um dia, a Palu, ela conhece Sandeep num café e a química entre os dois rola instantaneamente, engatando num namoro sólido. E o que era para ser um sonho realizado acaba se tornando um pesadelo, porque a Usha acredita que o namorado da filha seja a reencarnação do seu ex, uma vez que a Usha também acredita em reencarnação, karma, mal olhado, várias superstições. Evil Eye traz como assunto pertinente o relacionamento abusivo, é um assunto bom a se tratar numa atmosfera de suspense, regada de superstições e a cultura indiana, só que o roteiro trabalha de forma superficial todos esses tópicos, deixando a história sem boas conexões para fazer com que a gente acredite que está acontecendo aquilo, não convence a gente do que ele está mostrando na história, entendem? Então, para começar, o relacionamento abusivo é tratado apenas no arco da mãe, no passado, que acabou se tornando trauma na vida dela. E esse assunto se espelha no fato da superstição de que o ex-namorado dela reencarnou no namorado da filha. Onde é que está o problema? O roteiro não trabalha os detalhes e as circunstâncias para fazer a gente se acreditar e convencer de que o namorado da filha seja a reencarnação do ex, entende? Por exemplo, mãe e filha moram em continentes diferentes, elas não estão no mesmo espaço, no mesmo lugar, o que já diminui um pouco a credibilidade. Tudo no filme é tratado por telefone, por rede social, por foto. A Usha nunca viu Sandeep pessoalmente, isso acontece só na reta final, então assim, fica difícil acreditar nesse negócio de superstição, porque, como eu disse, os detalhes aqui não são bem trabalhados. Outro problema aqui é que durante o filme todo o rapaz não apresenta nenhum comportamento estranho, apenas na reta final, e assim, na reta final mesmo, para dar a entender de que isso seja uma loucura da mãe por conta do trauma que ela ainda não superou. Outro ponto negativo aqui no filme é que o roteiro introduz a ideia de superstição, mal olhado, karma, reencarnação na trama da Usha, pelo fato da personagem acreditar em tudo isso e ela acreditar que o ex reencarnou no namorado da filha. Beleza. Porém, as explicações aqui são super fracas, superficiais. No começo do filme a gente tem ainda... Eles jogam frases sobre o significado de mal olhado, mas fica só nisso. Se eles tivessem trabalhado melhor esse arco, essa parte de superstição, reencarnação, karma, teria fortalecido mais o roteiro e a gente ia acreditar. Não, realmente o namorado é a reencarnação do ex, tá ocorrendo uma maldição aqui, um ciclo. Inclusive a mãe acredita que foi amaldiçoada, mas fica tudo assim, no ar, sabe? Não tem uma explicação condizente. O que o filme poderia ter feito é mostrar da filha, a Palu, entrando num relacionamento abusivo com o Sandeep, e aí a mãe ia relembrar que também passou por isso e ia ajudar a filha a sair dessa situação o quanto antes.
Outra alternativa seria também trabalhar melhor o significado de superstição, karma, reencarnação, uma vez que eles jogam a ideia de maldição. Ai, fui amaldiçoada, beleza. Vamos explicar melhor o significado, né, desse lado místico pra gente entender. Putz, o ciclo tá se repetindo, essa maldição precisa ser quebrada. Entendeu o que eu quero dizer? Eles precisavam trabalhar melhor esses pontos para convencer a gente do que está acontecendo. Evil Eye tem uma trama que apresenta ideias que não se encaixam de forma correta, força uma situação em que o contexto não é condizente com ele mesmo. O elenco é agradável, eu achei os personagens interessantes, mas como eu disse, a trama tem boas ideias, mas que infelizmente ganhou aquele desenvolvimento bem mal executado. Em penúltimo lugar, eu coloquei o filme Nocturne, que traduzido ficou como Noturno. É um filme que se divide entre o terror psicológico e o suspense. É uma história que não assusta em absolutamente nada, e se tinha o objetivo de assustar, pode ter certeza que isso não acontece. Vocês podem assistir esse filme tranquilamente. Na trama, a gente acompanha as irmãs gêmeas Vivian e Juliet, que são adolescentes, estudantes de música e ótimas pianistas. A Vivian ela é extremamente talentosa e ela chama a atenção dos olheiros da área de música e artes, tanto que ela já foi recrutada para uma das melhores faculdades de artes. A Juliet também tem grande talento, só que ela é extremamente introspectiva, tímida e fechada, o que a deixa sempre cabisbaixa, e isso afeta tanto no seu lado pessoal quanto no seu lado profissional, deixando-a sempre um passo atrás da irmã. Na trama, então, a gente acompanha as irmãs estudando numa academia de artes de elite, e um dia Juliet encontra um caderno misterioso que pertenceu a uma garota que já morreu. E nesse caderno tem um conteúdo bem sombrio e macabro, e a Juliet acaba fazendo um pacto com o diabo para poder ofuscar o brilho e as conquistas da irmã. Só que, como a gente sabe, todo pacto maligno tem um preço a se pagar, e aqui não seria diferente. Noturno é um filme que vai retratar a ambição e a inveja de uma garota que quer ter as mesmas coisas da irmã. A Juliet, ela tem talento, não significa que ela não tenha nada. Ela tem talento, ela se dedica bastante na área da música como pianista, só que ela é muito retraída e ela fica ali desejando tudo que a irmã tem, tudo que a irmã é. Então, na história, a gente vai acompanhando a conexão da Juliet com o caderno, o que vai acontecendo com as irmãs à medida que o caderno vai aplicando o mal que está entre as páginas até chegarmos no resultado final. Só que o filme se limita a isso sem ousar ou sair fora da caixinha. O filme ele não dá uma explicação mais condizente sobre o caderno, quem o escreveu, que tipo de entidade maligna contém naquelas páginas. A gente apenas acompanha os efeitos colaterais desse caderno nas irmãs, o que vai acontecendo com elas. Além disso, a gente também vê o que aconteceu com a antiga dona do caderno, ou seja, o filme dá o próprio spoiler do que vai acontecer. Então a gente vê o que aconteceu com a dona, então a gente já sabe o que vai acontecer com as protagonistas. E isso tira um pouco a graça do filme. Noturno entrega um roteiro previsível e nada surpreendente, em que a gente apenas vê a Juliet crescendo de forma errada, enquanto a Vivian vai sofrendo os efeitos colaterais desse mal que tá no caderno e tá sendo aplicado nela. Além disso, a gente vê crescendo uma relação conturbada de rivalidade entre as duas irmãs, que às vezes a gente sente pena das duas, mas às vezes a gente também não se importa com nenhuma delas. Fica esse sentimento dividido. O final do filme é dúbio e faz a gente até lembrar do final do filme Cisne Negro. Aliás, Noturno faz a gente lembrar de Cisne Negro, só que o filme do Darren Aronofsky é infinitamente melhor. Noturno é um filme com potencial que até entrega uma premissa que a gente já viu em outros filmes, como Cisne Negro, mas aqui ele perde a oportunidade de inovar e surpreender. A medalha de prata dessa lista vai ficar para o filme The Lie, que ficou traduzido como Mentira Incondicional. É um filme estrelado pela Joey King, do filme Barraca do Beijo, lembram dela? A Meirelle Enos e o Peter Sarsgaard. Na trama, a gente acompanha a adolescente Carla, que é bastante mimada e filha de pais separados. A mãe, Rebecca, é advogada e o pai, Jay, é vocalista da própria banda. Um dia, ao ir para um evento do seu curso de balé, a Carla encontra a melhor amiga, Britney, parada num ponto de ônibus e pede para o pai dar carona para ela, afinal as duas estão indo para o mesmo lugar.
E aí a gente vê uma cena um pouco estranha dentro do carro, a Britney ela tá sendo babaca e aí a Kyla fica bem irritada. Aí as duas pedem pro pai parar o carro para ir fazer xixi e elas vão enquanto o pai espera. Só que ao ver a demora das duas, o Jay vai atrás e vê a filha toda desnorteada e descobre que a Kyla empurrou a melhor amiga do alto da ponte. Desesperado, o Jay tira a filha ali do local para ninguém ver os dois ali e junto com a mãe, os pais tentam cobrir esse crime terrível da filha, entrando numa teia de mentiras e enganos. Para um filme de streaming, eu achei The Lie um filme bom, eu achei a história interessante, mas claro, não criem expectativas. Porém, a história tem o propósito de irritar o telespectador e acredite, você vai se irritar bastante com as atitudes dos personagens, especialmente a hipocrisia da Kyla. Então, de um lado a gente vê o desespero dos pais em tentar proteger e encobrir o assassinato que a filha cometeu, ao mesmo tempo que o cerco vai se fechando, uma vez que o pai da Britney começa a investigar o desaparecimento da garota e descobre que a Kyla foi a última pessoa quem viu a filha ali viva. E junto a isso, algumas suspeitas se levantam, como o fato do pai da Britney ser agressivo com a filha, ter brigado com ela no dia em que ela morreu, e tudo isso vai criando uma rede de mentiras e enganos para inocentar a Kyla. Divorciados, o Jay e a Rebecca, eles recriam esse laço matrimonial em meio ao caos, ao pânico, tudo isso para proteger a filha. Então a gente vê os dois se destruindo por dentro em nome da segurança da Kyla. Do outro lado nós temos a Kyla, que é uma personagem que vai te irritar bastante. Eu gostei da atuação da Joey King porque ela faz com que a gente sinta ódio e ranço da personagem, principalmente pela forma como ela age e reage diante da situação. Ela faz cara de pouco caso, ela não tá nem aí, ela matou a melhor amiga e ela tá super de boa, o que faz a gente entender que ela seja uma psicopata. Então assim, a Kyla é aquela personagem que vai desafiar você o tempo todo, vai te provocar o tempo todo e vai te irritar bastante. Mas quando a verdade vem à tona, nós temos o maior plot twist aqui da história que vai aumentar a sua raiva com relação ao filme e aos personagens. E esse plot twist vai fazer a gente pensar até que ponto a estupidez humana é capaz de ir. No caso, até que ponto a estupidez adolescente é capaz de ir. Sério, gente, você fica assim, com muita raiva. The Lie é um filme ruim? Sinceramente, eu não achei. Claro, assistam sem expectativa, gente. Assistam de boa, desencanados, que aí é melhor. É um suspense que prende atenção, os personagens são bons, mas como eu disse, a história, as atitudes dos personagens vão te irritar bastante, e se esse era o propósito, pode ter certeza que funciona direitinho. E aí, estão gostando dessa lista? Então, antes de eu falar quem está em primeiro lugar, quem ganhou medalha de ouro, já deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante eu vou saber se você está gostando desse vídeo, e se inscreva aqui no canal, gente. Please, só apertar o botãozinho aqui vermelho. É rapidinho. E a medalha de ouro dos filmes da Blumhouse vai para Black Box, que apresenta uma trama enigmática, bem construída e intrigante. Na trama, a gente acompanha o personagem Nolan, que após um acidente de carro, ele perde a esposa e a memória. Então ele não se lembra de quase absolutamente nada do seu passado e conta com a ajuda da filha, a Ava, para poder, conseguir levar o dia a dia, a rotina de trabalho e até ser simpático com as pessoas. Então nessa primeira parte a gente até sente uma agonia em ver o protagonista levando o dia a dia ali no escuro, sem se lembrar de muitas coisas, e quando ele lembra são apenas borrões. Por exemplo, ele era feliz, a mulher dele era feliz, e o casamento, aconteceu alguma coisa em específico que ele não consegue se lembrar? Por que a memória dele não volta? Assim, ele chama a atenção da doutora Lina, que é uma neurologista de sucesso que desenvolveu um tratamento experimental capaz de ressuscitar as atividades cerebrais, até mesmo depois da pessoa já ter morrido. Então, ela introduz o Nolan nesse tratamento, revelando a ele que há chances dele recuperar a memória. E é a partir daqui que todo o enigma da história começa. A princípio, o filme deixa claro que é a médica quem se interessa pelo caso do Nolan e não é o Nolan que vai procurar a médica. Então a gente fica se questionando, Por quê? Qual a razão disso? Seria pelo fato do Nolan ter despertado de um coma na qual ele tinha mínimas chances de sobrevivência? Ele pode se tornar um caso de sucesso para o currículo da médica? E aí a gente vai vendo que o buraco é bem mais embaixo.
Black Box, que aqui no Brasil ficou traduzido como Caixa Preta, prende a atenção do telespectador com uma história misteriosa e enigmática que faz a gente questionar por que o Nolan não consegue recuperar a memória dele e o que está por trás desse experimento, desse tratamento na qual ele está passando. Então, durante o tratamento, o público ele é absorvido para dentro da mente do Nolan, que vaga na Caixa Preta, onde ele vai tentar recuperar a sua memória. E nisso ele precisa seguir algumas regras, né, para o caso da médica precisar trazer ele de volta desse momento de transe. Por exemplo, o Nolan, quando ele entra nessa caixa preta, ele fica dentro de um cômodo específico de alguma casa e tem uma porta. Ele não pode abrir essa porta e sair. Se ele sair, é capaz dele não conseguir mais sair desse momento de transe. Então, à medida que ele vai mergulhando na sua memória, ele vai presenciando coisas, pessoas, momentos que antes ele não tinha vivenciado e ele fica se questionando com relação a isso. E aí a gente também se questiona, seria a memória dele retornando e aí a gente vai descobrir junto com ele o que de fato aconteceu no seu passado? Além disso, quando ele tenta reviver os momentos felizes da sua vida, como o casamento, o nascimento da filha, ele não consegue enxergar a esposa, a filha, ele vê apenas borrões no rosto da pessoa. E logo em seguida aparece um ser ali que fica se contorcendo para tentar pegá-lo, o que dá a entender assim, será que o cérebro dele está usando algum mecanismo de defesa para que ele não consiga recuperar as memórias? Então, todos esses questionamentos que a gente faz no decorrer do filme, as respostas são as maiores reviravoltas aqui da trama. E num dado momento é até possível prever o que vai acontecer mais pra frente, uma vez que a gente também fica desconfiado de certos personagens. Não vou dizer quem é pra não dar o big spoiler, mas é possível sim, tem uma certa previsibilidade aí no filme, mas isso não prejudica em nada na trama. Então, quando toda a verdade vem à tona, a gente descobre o que aconteceu na época do acidente do Nolan, por que até agora ele não recuperou a sua memória e o que está por trás desse tratamento experimental que ele está fazendo. Black Box entrega uma trama enigmática, misteriosa e com bom desenvolvimento. Os personagens são interessantes, com destaque para o Nolan e para a doutora Lillian, e o desfecho é bom e aberto, dando a entender que essa história ainda pode render. Então é isso, gente. Esse foi o meu ranking dos filmes da Blumhouse no Prime Video. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram os filmes, se falta assistir um ou outro, o que vocês acharam das histórias, se vocês mudariam as posições aqui, o ranking. Eu achei que Black Box foi pior. Não, The Lie é muito melhor. Me conta aqui, eu quero saber o que vocês acharam também. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com os seus amigos e, é claro, se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades. Um beijão e até a próxima!